Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar sequência à modelagem do nosso peixinho. O objetivo desse vídeo é modelar a face do peixinho. Eu acho que eu vou partir para um lado mais cartoon. Daria para a gente fazer uma coisa assim mais real, né? Com o peixinho com o olhinho lateralmente apenas. Mas eu gosto mais da parte cartoon, acho que o meu perfil é um pouco mais disso. Eu vou tentar explorar um pouquinho rapidamente sobre isso nesse arquivo que a gente vai estar fazendo nesse personagem, mas sem muito detalhe, tá? Sem muita é, coisa em excesso, só para a gente começar a aprender um pouco sobre modelagem de face, ok? No caso aqui, eu vou primeiramente ajustar aqui a altura dessas linhas que estão chegando aqui na face do nosso peixinho, para que, olha bem, essa linha que sai aqui da nossa barbatana aqui, não sei se chama barbatana, mas nadadeira lateral, ela essa daqui vai ser a lateral da minha boca. Então eu já vou começar a definir aqui pra gente onde que vai ser a boca a partir desse carinha aqui, tá? Então, só pra gente ter uma ideia, aqui vai ser onde vai a boca aparecer. Aqui é a parte de baixo da boca, vai vir como se fosse assim. Aqui é a parte de cima da boca. E a gente ainda vai ter aqui uma espécie de um focinho, um nariz, eu não sei como a gente poderia chamar isso de um peixe, mas ela começa a fazer essa região toda aqui, tá? Então, como aqui eu quero que tenha uma boca, o ideal é eu ter alguns traços aqui na nossa geometria que me permitam trabalhar um pouco mais essa região da frente aqui. Então, o que eu vou fazer é adicionar alguns loops de cima para baixo, não loops, mas mesmo uma linha. Então, eu posso fazer um atalho aqui para esse Multi Cut Tool aqui. Opa, é esse mesmo? Não, não sei se é esse daqui não, deixa eu ver. É esse aqui mesmo que é o que eu quero. Então eu seleciono aqui primeiro do nosso botãozinho lá de cima, no nosso vértice lá em cima, e venho com ele até aqui embaixo. Ele vai traçar para mim essa linha, aperto o Enter, fechou certinho para mim a linha ali. E essa linha aqui é a mesma coisa do outro lado, tá? Lembrando que eu não vou me preocupar muito com o lado da direita do nosso personagem, porque depois ele vai virar uma a gente vai fazer um mirror, então a gente não vai se preocupar muito com ele, ok? Então aqui a gente já consegue uma coisa melhor. Eu vou traçar mais aqui, ó, algumas linhas daqui até embaixo. Deixa eu ver onde que eu vou traçar para habilitar aqui, ó. Digamos que esse aqui vai ser o cantinho da boca, então ele pode vir um pouquinho mais para cá. Esse aqui é o outro cantinho da boca. A gente está tentando fazer um personagem um pouco mais cartoon. Eu vou tentar entrar com essa face um pouco mais aqui nessa lateral. Então, seleciono essas carinhas, faço assim, ó. Do outro lado eu poderia fazer também. Existe uma ferramenta legal para se fazer. Eu vou dar um Ctrl Z e mostrar para vocês. Eu posso pedir simetria nessa própria Move aqui, ó. Então, se eu vir no Options dele, eu posso pedir lá embaixo. Ele tem uma opção que é o Reflection. Deixa eu ver onde que ele está. Talvez mudou aqui a nossa nomenclatura. Cadê a Maia? Aqui, ó, simetria, esse aqui, não chama mais reflection, antigamente chamava reflection. Então você pode pedir a simetria a partir do Word, por exemplo, ou então a partir do objeto, ele já vai encontrar pra gente ali qual que é o objeto simétrico que eu selecionar, ok? Então isso aqui às vezes é bom, às vezes é ruim, mas a gente tenta fazer simétrico agora, vai ajudar a gente. Então olha lá, a gente vai tentar suavizar aqui essa bordinha. Vou dar um pouquinho de Soft Selection aqui e arrastar um pouquinho para trás. E a gente aqui vai achar uma região para tirar a boquinha dele que está aqui, ó, tá? Então vamos fazer uma boquinha a partir de um edge que eu vou colocar aqui, ó. Vou adicionar mais um edge, bem aqui nessa região, que a gente vai ter mais controle, tá? Vamos lá, vou pegar essas faces que estão aqui, ó, para fazer as bocas. A boca, aliás, né? Não é no plural. Aqui no caso eu posso tirar o meu Soft Selection e pedir um. Deixa eu ver, aqui mesmo. Eu vou pedir um Extrude. Aí eu peço um Extrude. Eu venho aqui e faço um minimizar aqui no meu Extrude. Olha, ele vai ficar um pouquinho mais desse jeito, tá? É isso mesmo que eu quero. Posso puxar ele um pouquinho para frente.
e arrumar essas laterais aqui, que vai ser a lateral da minha boca, no caso o lábio do nosso peixinho. Ele não vai ficar assim perfeitamente lindo, mas ele vai dar uma noção pra gente assim de como se cria um personagem. A gente tem que sempre pensar os loops que estão se formando. No caso, o loop aqui é o loop da lateral da boca. Aqui embaixo também é o loop da lateral da boca. Dá pra gente dar uma ideia ali de que vai sair uma boquinha dessa região, ok? Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Não sei se tem muita coisa para fazer mais não. Vamos selecionar essas faces. E a gente pede mais uma vez um extrude. Nessa vez eu vou escalar bastante aqui nesse eixo. E escalar agora com o scale normal bastante nesse eixo. Para que ele tenha ali uma pontinha, tá vendo? Vou fazer como se fosse um lábiozinho dele entrando, ok? Um pouquinho de scale nesse lado também. E aqui atrapalhou um pouco nessa simetria do meio, mas depois a gente conserta. E eu vou dar um extrude até lá no fundo para ele. Ó. Aqui no caso, vou puxar lateralmente. Ó. Se a gente for ver aqui na nossa visão side, eu vou puxar ele aqui. Ó. Ele está um pouquinho lá para dentro. Já dá para a gente começar a ver uma boquinha aqui do nosso peixe, ok? Essa boquinha do peixe, eu vou dar um outro extrude. Se a gente for ver dentro do nosso modelo, ó, dá para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma coisa lá dentro agora, puxei lá para dentro, ok? Se eu dou mais um extrude, eu posso vir aqui com o meu move, ó, e dou um move lá para dentro, ele vai criar uns polígonos lá para dentro. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz, que eu coloquei lá para dentro as faces, criando como se fosse um fundo de boca, tá? Tá bem tosco, viu, gente? Não é assim que a gente se faz na vida real, mas só para a gente aprender um pouquinho sobre isso. Essas faces aqui que são, esses vértices aqui que estão do meio, então vou selecionar todos esses do meio, que eles estão tortos. Peguei todos esses que estão no meio aqui, ó, e vou na visão front, no caso, venho aqui no nosso scale, coloco ele todo aqui como 0, a escala deles. Eu vou tirar a simetria, porque senão ele não deixa eu escalar completamente. Eu tiro a simetria off e eu escalo ele novamente aqui, ó. Rapidinho a gente já está fazendo, ok? E snapo ele com X. Eu snapo ele segurando o X, claro. Snapo ele na nossa grade. Então, agora ele alinhou, ficou tudo certinho, tá? Vamos ver. Aqui é o nosso front, eu volto com ele para cá. 4. Aqui é o nosso personagem com a nossa boquinha. Ali uma boquinha para o nosso personagem tá ficando bonitinha. Não tá final ainda, a gente vai puxar as proporções dela para chegarem nessa resolução que a gente tem aqui no nosso modelo de side. Vamos puxar. A gente puxa aqui, por exemplo, o lábio de baixo. Pega esse lábio de baixo. Pede um pouco de smooth. No caso, vou tirar também aqui a simetria. Pronto, tirou a simetria. E vou pedir o smooth aqui. No caso, o smooth a gente poderia ligar ele tanto aqui ou apertando B. Okay? Agora, reparem bem, o tipo de smooth que eu vou estar usando aqui não é o smooth que ele me mostra padrão aqui, que é o Fall Off Mode por volume. Porque se eu pegar o volume e arrastar, olha lá, o lábio de cima vem junto. Então eu não quero que ele pegue como uma região de volume. Eu quero que ele pegue exatamente pela superfície. Então eu mudo aqui o Fall Off Mode para Surface. Então ele não está selecionando mais lá em cima. Ó. Ele vai mexer só na partinha de baixo, tá vendo? Se eu der um fall off bem longo, ele vai percorrer a superfície por dentro da boca e chegar lá na parte de cima. Mas mesmo assim, ó, ele ainda puxa menos. É diferente do método de volume, que ele puxa por a região próxima, tá? Então eu vou deixar aqui como surface, vou diminuir aqui o nosso raio, no caso aqui com o nosso B, diminuir o nosso raio assim para uma coisa mais ou menos assim, e vamos lá, vamos trabalhar com ele em side para ver aqui a boquinha, como que ele chegaria mais ou menos aqui nessa região aqui do nosso model sheet, tá? Aqui eu acho que tá legal. E a região de cima do lábio, eu seleciono, por exemplo, esses vértices aqui.
lábio de cima. Eu nem sei se peixe tem lábio, né? Pode falar isso. Desculpem aí a ignorância na parte da biologia. Mas, opa, estou selecionando alguns vértices que estão lá atrás. Então, vou desselecionar eles. Ó. Viro a câmera e desseleciono os caras que eu não quero. Então, vamos lá. Vamos puxar esse carinha para fazer como fosse uma parte do nariz dele aqui. Ó. Puxa aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou ter essa região aqui que vai ser a minha região lá. E eu vou criar aqui mais um Edge Loop para eu ter uma região aqui para começar a definir os olhos dele, tá? Chegou numa boa parte em que eu gostaria de salvar um novo nome, tá? Então, vou salvar um novo nome essa nossa cena como peixinho, model peixinho 001, por exemplo. Ok? Save. É sempre bom a gente ir versionando. Caso a gente não goste do que fez, dá para voltar no arquivo anterior e dar uma melhoradinha, tá? Aqui eu vou criar mais um Edge Loop, que eu estou sentindo falta aqui de trabalhar com vértices para fazer esse contorno do nariz e a região dos olhos. Então venho aqui no Edge Loop, peço aqui um Edge Loop a mais nesse meio. Isso, eu vou dar uma escaladinha neles aqui para que ele fique gordinho igual aos outros, tá? Escaladinha mais ou menos assim. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Acho que tá bom assim só, tá? Vamos lá, agora a gente tem esse edge que a gente consegue pegar uns vértices aqui, ó. Vértice, por favor, vértice, seleciona esses vértices e faz aqui como se fosse um narizinho para ele, assim, um pouquinho mais gordinho talvez, né? Fica legal. Bom, já dá pra gente entender que daqui a gente vai tirar o nosso olhinho também. O olhinho dele eu não vou fazer muita coisa não. Eu vou só mesmo procurar colocar uma esferinha aqui e já vai dar pra gente ver que o nosso peixinho, com poucas interações, ele já fica um peixinho assim que depois a gente vai fazer um sorrisinho. Eu vou só melhorar um pouquinho essa boquinha dele, que eu acho que está muito larga, comparada aqui com a visão de front, por exemplo. Ó, ela está muito larga. Agora a gente vai dar uma melhoradinha no nosso modelo. Ok, tira lá, desseleciona os vértices que estão lá longe. Eu vou preocupar agora só com a região da esquerda dele, da esquerda do personagem, para que a gente não se preocupe. Depois a gente vai fazer o mirror mesmo, ok? Então aqui tá bom. Esse aqui eu posso puxar um pouco mais para frente, para o fluxo da malha ficar legal. Isso. Vamos dizer que assim tá uma boa coisa para começar o nosso modelo, tá? Se precisar, depois a gente ajeita, igual eu vejo aqui, tem algumas coisinhas que precisam melhorar, que essa parte que está muito alta, a gente vai baixar um pouquinho para fazer um lábio um pouquinho mais bonitinho, assim, ok? Um pouquinho mais arredondadinho, e a mesma coisa para o outro embaixo. Vamos dar uma melhoradinha aqui nele. A gente vai dar um mirror mesmo, a gente volta daqui a pouquinho com o mirror e vai funcionar. Bom, eu vou deixar assim a boquinha dele, tá? É um estudo, viu, gente? Então não critiquem muito artisticamente, por favor. Vamos lá. Aqui eu vou colocar uma região para os olhos. Antes disso eu vou finalizar aqui o nosso loop, tá? Eu sinto falta aqui, por exemplo, ó, que ele tem a mesma quantidade de, digamos aqui, ó, a mesma quantidade de espaço entre esses loops, para que ele tenha um fluxo melhor. Então, no caso, vou pegar esse daqui que está muito próximo, puxar ele um pouquinho para trás, ele vai ficar um pouco mais harmônico. Eu vou adicionar uns outros loops aqui para que eles fiquem legais também, tá? Então, tem um loop aqui, eu dou uma escaladinha um pouquinho nele, assim, para ele ficar mais orgânico, tá? Isso, para que ele não fique tão quadradão. Eu vou adicionar outros loops ali, porque é legal esses loops aqui, porque vocês vão ver que quando a gente for fazer a nossa animação, a deformação do modelo vai ficar mais bonita se a gente tiver uns loops a mais, porque senão ele não vai ter muito onde dobrar, tá? Aqui eu vou adicionar aqui também nessa parte de trás. Eu vou dar uma escaladinha nela. Muito bem.
aqui direitinho. Vou escalar esse aqui que ficou um pouco, talvez. Deixa eu pegar o loop inteiro aqui. 2 cliques no Edge, ele seleciona o loop inteiro e a gente dá uma melhoradinha. Bom, isso aqui eu acho que já melhorou muito o nosso modelo para a gente arrumar. Uma coisa que eu gostaria de fazer agora é saindo um pouco do design. Eu vou aumentar um pouco o tamanho desse rabo do peixe. Eu acho que vai ficar mais bonito, né? O que vocês acham? Vou aumentar um tamanhozinho assim. Um tamanho assim, por exemplo. Aí a gente puxa para trás. Olha lá, ficou um peixe talvez um pouco mais legal da gente trabalhar, tá? Vamos dizer que é assim. Olha, lindo, Danilo, você é um ótimo artista. Obrigado. Viu? Então, agora a ideia é colocar o nosso olhinho e fazer o mirror do nosso modelo, tá? O olhinho é muito simples, eu vou fazer uma bolinha mesmo. Só que lembram bem, eu vou pegar aqui, por exemplo, no nosso painel, desculpem, aqui, Painel Outliner. Aqui eu tenho os nossos modelos que a gente está criando. Essa câmera aqui, não precisa se preocupar com ela não, deixa ela lá para cima. E aqui é o meu modelo, então eu vou chamar ele, por exemplo, de corpo gel, ok? Então o nosso corpinho, eu vou dar o mirror nele, antes eu vou salvar a nossa cena, salvo. O mirror que eu vou dar no Geometry para fazer a simetria dele, tá? Então eu venho aqui em Front, seleciono as faces dele, no caso, seleciono esse carinha aqui todo do lado, não com o Soft Selection, deixa eu ver se selecionei bem, tá todo mundo direitinho e bem selecionado, deixa eu ver, acho que sim, posso deletar esse cara, e a gente vai fazer o mirror novamente desse cara. Olha só, cada vez que eu vou trabalhando a nossa modelagem, ele vai adicionando aqui ó, no nosso inputs o histórico da modelagem. Então ele adiciona aqui todos o que a gente fez. Ó. Criou um split, deletou edge, fez isso, fez aquilo, ele vai colocando aqui o histórico. Para tirar isso tudo e o modelo ficar mais limpo, mais leve, a gente vai no Edit Delete by Type History. Então, eu vou criar um atalho para ele aqui no Edit Delete by Type History. Isso apaga do nosso... Eu cliquei em Ctrl Shift Left Click, tá? Da esquerda do mouse para ele criar esse atalho. Dou um clique nele aqui nesse Delete History e ele deletou toda aquele problemática que a gente tinha de criação de histórico de modelagem. Então pode deixar desse jeito, dá um Ctrl S aqui para salvar. E o que a gente vai fazer é um mirror desse nosso peixinho. Então vamos aqui no nosso Mesh Geometry, Mirror Geometry. Ele vai criar o mirror para a gente lá do outro lado. E ele adicionou aqui só um histórico, então a gente pode deletar esse histórico também, que ele está lá, ok? Então o nosso peixinho ali, o corpinho dele, eu acho que ele está ficando bem legal para a gente trabalhar. O que falta agora é um olhinho. Vamos tentar colocar uma esferinha aqui e ver como que funciona, se funciona bem para nossos estudos. Vamos lá, Create, onde a gente vai criar? Vamos criar um Polygon Sphere, ok? Esse Polygon Sphere a gente pode pegar essa esfera, colocá-la mais ou menos ali onde está no nosso preview aqui, né, do nosso Model Sheet. Lindo esse desenho de Model Sheet. Muito obrigado, muito obrigado. Vou rotacionar assim só para facilitar a gente ver os loops. Então 90 graus aqui em Rotate X. E olha lá, ele está muito grande ainda o olho, mas a gente pode escalar um pouquinho para ficar mais próximo do que a gente tinha pensado no nosso modelinho, tá? Se a gente for pensar que o nosso olho vai ficar aqui, depois eu vou acertar, depois eu vou acertar a nossa geometria para ver melhor aqui, ó, a gente pode escolher essa opção aqui, ó. Esse carinha é Wireframe on Shaded. Se eu clico nele, dá para a gente ver aqui a nossa wireframe por cima do nosso shader, ok? Então fica mais fácil às vezes a gente ver o que está pegando. No caso, eu vou vir aqui em zoom. Eu acho que esse olhinho aqui está bem legal para o tamanho desse personagem. Vamos dizer que é assim. Aqui, por exemplo, poderia ser um pouco mais para cima, mais para o lado. Vamos dizer que aqui é o olhinho dele, tá? Aí, para a gente facilitar o nosso trabalhinho de animação, lá na hora da textura, a gente vira aqui para fora, olha, que ele vai ficar com essa coisinha assim, bem organizadinha, tá? Então, olha, a gente já tem um olhinho, a gente vai fazer uma organização aqui no nosso modelo para que ele caiba bem um olhinho ali. Então, aqui no caso a gente dá uma escaladinha. Claro, eu vou pegar esse último vértex que está ali escondido, deseleciono os lá de trás.
e vou dar uma escaladinha aqui assim, ó. Eu não sei se peixe é assim, mas digamos que esse é assim, porque ele é virtual. Ok? Vamos dizer que ele assim tá lindo, viu? Vou puxar ele um pouquinho aqui para fora. Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui como Object Mode. Seleciona o nosso olhinho. Põe ele um pouquinho para fora, assim, ó. E diminui um pouquinho a bolinha dele, para ele poder vir uma bolinha um pouquinho mais para fora, tá? Então, olha, eu acho que aí vai ficar legal se a gente colocar o olhinho dos dois lados. O nosso peixinho, eu vou olhar ele um pouquinho mais para frente, que eu estou achando que ele está até olhando demais para o lado. Assim, é um peixinho bem cartoon, então não vou ficar com muita bobeira não. Ó, feito esse olhinho, a gente poderia renomear ele aqui. Então, por exemplo, ele se chama, quando é left é esquerda, right é de direita, então a gente sempre coloca left underscore, como se fosse L underscore, para dizer que é o lado esquerdo. Aí a gente pode chamar isso olho gel, ok? É uma nomenclatura que a gente usa. Poderia colocar E de esquerda, então D de direita, fica à vontade de fazer o jeito que vocês quiserem, que facilite o trabalho de vocês localizarem quem é quem. Então agora a gente fez um Ctrl D, cliquei aqui no meu teclado, Ctrl D para fazer um duplicate, ele também está aqui em Edit, Duplicate, ok? Renomei esse cara como Right, olho gel, e vocês vão mudar aqui, por exemplo, o Translate em X dele, coloca o negativo do valor que já está, que aí ele vai para lá do mirror certinho. E a rotação que ele tem aqui em Y, coloca negativo também, que ele rotaciona para o outro lado, tá? Então, olha lá, o nosso peixinho, ele, digamos que ele está quase pronto, né? Ele é um peixinho bem amiguinho nosso. É engraçado ver assim que ele não parece nenhum outro peixe, né? Ele não sei se é um baiacu, se é um peixinho palhaço, o que é, mas ele tá aí o nosso peixinho que a gente gosta muito dele. Para finalizar a modelagem desse peixinho, o que a gente vai fazer agora é colocar ele com uma suavização aqui nessas linhas dele, porque olha lá, ele tem umas linhas que parece que são mais fortes do que as outras, tá vendo? Para finalizar isso, ele ficar todo redondinho do jeito que a gente quer, a gente pode pedir uma coisa na nossa modelagem do corpo, do caso, que é uma coisa que se chama soft normals. Porque o que é normal num polígono? A gente vai estudar isso num curso talvez um pouco mais avançado, mas a normal de uma superfície é a direção onde a luz vai refletir na hora de fazer o render de uma superfície. Então, um modelo ele tem superfícies em que eles são hard edges, que a gente chama, que ele tem uma linha desculpa, uma linha bem definida nele onde ele precisa fazer uma linha, que é quando a gente modela objetos que são inorgânicos, uma coisa como um computador e tal, tem um hard edges, ou então quando o objeto é mais orgânico, ele não tem hard edges, ele é todo smooth que a gente chama. Então, nas opções aqui de normals, por exemplo, a gente poderia pedir aqui, se a gente pedir set to face, olha lá o que acontece. Ele coloca todas as faces com as normais duras, entre aspas, tá? Uma nomenclatura mais didática. Eles estão todos com hard edge, ok? A gente não quer isso para o nosso peixinho, a gente quer o contrário. A gente quer, por exemplo, soften edge. Se a gente pede esse soften edge aqui, ele vai fazer para a gente uma suavização, e olha lá como o nosso peixinho fica. Ele fica todo mais redondinho, tá? Então isso daí é a maneira que a gente vai fazer para o nosso peixinho trabalhar com ele. O nosso modelo eu acho que está muito legal da gente trabalhar. Eu vou salvar esse arquivo do jeito que ele está, deletando, claro, o histórico desse cara. E a gente já pode partir agora para a próxima fase do nosso trabalho com a animação. Isso aí, valeu!